Oi, pessoal do DOL, estamos aqui, eu sou o defensor Cássio Bittar, e estamos aqui para mais um podcast sobre direito do consumidor. Nesta semana nós estamos entrevistando, temos aqui um convidado especial, Dr. Yuri Villanova, que é delegado titular da Delegacia do Consumidor. Vamos abordar as questões relacionadas ao golpe do Pix, uma fraude, uma prática criminosa que tem aí levado milhões de consumidores a prejuízo, muita gente vitimada por essa prática, e eu acho que é uma excelente oportunidade aqui da gente estar trabalhando a prevenção, da gente trabalhar a informação para esse consumidor, que é justamente o que esse podcast se propõe. Dr. Yuri, muito obrigado por estar presente aqui conosco, por ter aceitado o convite de prestar. Eu sei que o trabalho da DECON vai muito além do trabalho repressivo, né? Ele busca também o trabalho de prevenção, principalmente. Muito obrigado por ter vindo. Doutor, eu agradeço o convite da emissora também. Essas plataformas são essenciais para o nosso trabalho. Eu acho que é muito interessante essa colocação e esse quadro para que a gente tenha a oportunidade de difundir o nosso trabalho e principalmente alertar o consumidor das problemáticas que ele vive no dia a dia, evitando muitas vezes em prejuízo e que eles caiam em golpes, muitas situações em que isso é desfavorável para essas pessoas. Perfeito, doutor. Doutor, iniciando aqui a informação relacionada ao golpe do Pix, nós temos informação da plataforma PSafe, que no ano passado, né, foram mais de 600 mil reclamações relacionadas ao golpe do Pix. Ou seja, Pix é uma ferramenta que a princípio surgiu para facilitar a vida daquela pessoa que precisa de serviços bancários, tem sido utilizada, né, por quadrilhas de estelionatários para causarem golpe a muitos consumidores. Então tem muita gente lesada, muita gente prejudicada, né? Eu gosto de usar o Pix, acho que o uso hoje é a ferramenta mais utilizada pelos consumidores, mas é preciso ter muito cuidado, né, doutor? Eu lhe pergunto, no âmbito da Delegacia do Consumidor aqui no estado do Pará, quais são as práticas mais comuns relacionadas às fraudes no Pix? Nós percebemos uma evolução na engenharia social, na engenharia tecnológica, que traz muitos benefícios para o consumidor, mas ao mesmo tempo gera uma complexidade que muitas vezes não é entendida por eles. Muitas vezes essa complexidade dificulta os consumidores a realizarem transações simples que podem lhe causar danos. O Pix é uma delas, muito favorável para todos nós, foi uma prática hoje difundida e facilita muito transferências bancárias e outras realizações bancárias também, mas ao mesmo tempo é utilizada por pessoas de má fé, por golpistas, para, utilizando também outras ferramentas, conseguir retirar esse dinheiro do consumidor. O meio Pix facilitou muito a vida dos consumidores, porém também facilitou a prática criminosa nesse caminho. Entendi. Uma pessoa hoje que utiliza o Pix para fazer pequenas transações, ela pode ter a ferramenta furtada? A pessoa, como é que ela deve se prevenir para evitar que ela tenha a sua chave Pix copiada por algum estelionatário? De que forma ela pode se prevenir para que ela não caia nesse tipo de golpe? O que nós percebemos, na verdade, dentro da ferramenta é a utilização de muitas plataformas digitais, mídias sociais, utilizando essa ferramenta para receber esse dinheiro. Muitas vezes o golpista ou se traveste em outras pessoas, consegue passar falsas informações e a facilidade dessa ferramenta acaba o ajudando a receber esse dinheiro. Muitas vezes, se o negócio fosse realizado de outra forma ou pessoalmente, a vítima teria uma facilidade para identificar que a pessoa a qual ela está negociando não diz a verdade, não a pessoa que está procurando. Como a ferramenta do Pix facilita essa negociação, o próprio golpista, utilizando também de outros meios, muitas vezes plataformas comuns, de rede social, plataformas de comunicação, via mensagem, para, utilizando o Pix, receber esses valores. É impressionante, né? A engenharia que se utiliza para esse tipo de fraude, ela cada vez está mais sofisticada, ela avança mais e a gente verifica. Outro dia eu atendi uma senhora que ela foi vítima deste golpe, né, lá no âmbito do DECON, e ela foi vitimada através do golpe, através do QR Code. O acesso do Pix ao QR Code.
Você pode observar, às vezes vem até na própria fatura de energia, na fatura de alguns serviços essenciais, vem a possibilidade de você pagar por Pix com QR Code. E a gente verificou que o QR Code que tinha sido informado pelo estelionatário, ele levava para uma conta do criminoso, não levava para a conta da empresa, do verdadeiro credor. Isso é comum lá, doutor? Tem esse tipo de reclamação também? É comum, é comum. O artifício utilizado pelos golpistas tende sempre a surpreender os consumidores. A gente percebe que eles criam essa engenharia, criam situações diferentes para conseguir enganá-los. O que a gente tem percebido muitas vezes, por exemplo, é que esses golpistas, utilizando de algumas plataformas de rede social, se passam por outras pessoas. Normalmente, essa informação demora a chegar nos consumidores. Muita gente é lesada. A gente estava vendo comumente agora algumas pessoas tendo aquela situação de a pessoa consegue usufruir, hackear uma rede social, se passa por uma pessoa, se coloca num momento de dificuldade, ou até mesmo de venda de alguns produtos. Como o consumidor, como as pessoas não têm ainda essa informação, acabam fazendo a transferência. Depois que a gente começa a ter a exaustão desse tipo de golpe, com a informação repassada para outras pessoas, o golpe começa a perder um pouquinho de efetividade. Eu acho que nesse caminho a gente sempre teria que focar em duas situações básicas, que seria a prevenção do consumidor, um cuidado sempre na negociação, quando verificar a oferta muito vantajosa, verificar situações excepcionais, a pressa para a realização de negócios, e a segunda é a prevenção, inclusive, das suas contas em redes sociais, contas de comunicação. Hoje nós temos mecanismos que são muito eficazes na prevenção dessa difusão de informação, dessa proteção das redes sociais, pouco utilizada pelos consumidores. Eu posso citar, por exemplo, ainda a questão dos golpes de WhatsApp, por exemplo. A gente percebe que muitas vezes as pessoas que utilizam a ferramenta não utilizam, por exemplo, da autentificação de 2 fatores, uma forma de proteger a rede social. Perfeito. Não utiliza também nas contas de Facebook, Instagram e essas plataformas. Todas hoje têm mecanismos muito eficientes para proteção. E não é difundindo no meio dessas pessoas. Muitas vezes você tem a rede social, se dá o trabalho, às vezes, de ter uma conta comercial que tem uma valorização, tem acesso a muitas pessoas, mas não tem o cuidado da proteção da rede. A gente enfatiza também que essa informação tem que ser bem difundida. A gente, inclusive, está buscando nesse canal passar para algumas pessoas, passar para as pessoas que nos assistem, todo o cuidado necessário para a informação. Mas a gente tem um alcance de um número determinado de consumidores. A gente tem um alcance do número determinado de pessoas. E a gente sente falta, às vezes, da difusão entre essas pessoas. Muitas vezes, essa informação vai chegar em uma pessoa e ela não difunde na própria família dela. Nós temos pessoas que são mais vulneráveis para esse tipo de golpe. Às vezes adolescentes, às vezes idosos. E essas pessoas não têm acesso, muitas vezes, a esse conteúdo que a gente está passando. Então, é muito interessante que, tendo conhecimento de uma forma de proteção, tendo conhecimento do que acontece normalmente, essa informação seja difundida. Não custa nada, muitas vezes, o nosso telespectador chegar em casa no horário de almoço e informar sua mãe, sua avó, pessoas que não têm essa informação, para que não caiam no mesmo golpe. Com certeza, isso é fundamental. Falaste aqui um negócio interessante, né? Os idosos. Nós que trabalhamos com órgãos de atendimento ao público, atendimento ao consumidor, nós percebemos que quando se fala em golpe, fraude, né, nas pessoas que são vitimadas, geralmente você tem aí pessoas idosas, pessoas com a instrução, sem a devida instrução. Então, trabalhar a informação é fundamental. Hoje, o Pix pode ser manuseado por qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tenha uma conta corrente, seja uma pós-paga ou uma pré-paga, pode manusear o Pix. Mas ao mesmo tempo em que você universaliza uma forma de pagamento, você tem que acompanhar com a informação. Eu acho que é muito importante isso, né? Não só a gente, os órgãos de defesa, a imprensa, toda a sociedade civil se envolver em uma campanha de informação, mas também a Febraban, os bancos, é importante que participe dessas campanhas de informação para estar trabalhando, minimizando esses golpes, né? Evitando aí que as pessoas possam estar sendo vítimas. Isso é fundamental. Uma característica dessa prática criminosa dos golpes dessa engenharia criminosa, muitas vezes, é utilizar essa vulnerabilidade e a fragilidade da pessoa que está sendo vitimada. Muitas vezes, o golpista coloca uma situação ou muito vantajosa e, normalmente, também emergencial. A gente pode citar como exemplo, recentemente, foi muito difundido um golpe em que a vítima
se passava por uma situação de crise, por exemplo, o carro deu prego na estrada e não conseguia abastecer, não tinha dinheiro para fazer a compra do combustível, uma situação emergencial e, diante da situação emergencial, a pessoa acionava um familiar da vítima e pedia um dinheiro emprestado. A vítima, normalmente, pai, mãe, primo, fazia uma transferência bancária via Pix emergencial, porque se compadecia da situação do seu parente e depois percebia que, na verdade, se tratava de golpe. Depois que essa informação passa a ser difundida, ou seja, todas as pessoas começam a comentar umas com as outras, olha, tem um golpe em que a pessoa diz que está na estrada e que não está conseguindo abastecer porque perdeu dinheiro, se passando por um parente, e depois que você transfere o dinheiro, você percebe que não é seu parente ou a pessoa que você conhece. Depois que ela é difundida, ele acaba. As pessoas começam a comentar, começam a não fazer. Outro exemplo comum também, recentemente, é a questão da venda de produtos em oferta. Nas redes sociais, eu vou me mudar, estou vendendo toda a minha casa, num valor abaixo de mercado. Muitas pessoas caíram nesse golpe via Pix, faziam a transferência, compravam armário, televisão, cama, e depois percebiam que a rede social tinha sido hackeada. Hoje, nós percebemos que já houve uma difusão dessa informação e as pessoas, mesmo que ainda haja a usurpação da rede social, as pessoas não fazem mais a transferência. Então, a gente sempre segue um caminho: a engenharia social, a criatividade do criminoso, a situação de emergência e a falta de informação das vítimas. Se a gente consegue encurtar o caminho entre a engenharia social e a difusão da informação, a gente consegue evitar que muitas pessoas sejam lesadas. Excelente, doutor. Como a gente diz, a informação é sempre o melhor negócio. Com a informação você se previne, consegue excelentes oportunidades e evita aí ser vítima, né? Você se esquiva de ser vítima desse golpe. Doutor, o cidadão já foi vítima, já caiu, né? Já foi vitimado. Qual é o procedimento? De que forma ele pode recorrer? Eu tenho inclusive uma dúvida, as pessoas me perguntam, alguns alunos têm essa dúvida, alguns consumidores também. Quando se trata de idoso, o lugar foi vítima de um golpe do Pix, que envolve a questão do consumidor. Ele deve ir na delegacia do idoso ou na delegacia do consumidor? E uma segunda pergunta que eu queria lhe fazer. Que tipo de prova ele pode reunir? Um áudio, uma gravação? Isso é útil? Pode ser utilizado para apurar a responsabilidade desse criminoso? É uma questão muito interessante essa constituição da prova. A gente percebe que muitas vezes, quando as pessoas nos procuram apenas com a informação, são orientadas a constituir essas provas e, no segundo momento, as apresentam. Então, a gente orienta sempre que possível, já que as pessoas nos procurem munida de todas as informações que tem em mãos. Vídeo, áudio, isso pode ser utilizado? Todas as informações que ela tiver em seu poder. No caso da transferência bancária, muitas vezes ela junta, por exemplo, a negociação que foi feita, a falsa negociação e a falta de contato, muitas vezes, da pessoa que recebeu logo após a transferência. No Pará, a gente existe normativa de que todas as delegacias fazem atendimento para todas as áreas. O idoso, ele pode procurar tanto a delegacia do consumidor quanto a delegacia do idoso. As duas áreas vão atender, mas nos colocamos à disposição para fazer esse atendimento também. Quanto a essa questão de, depois que a transferência é feita, dentro da engenharia também financeira do crime, muitas vezes eles têm uma agilidade para conseguir retirar esse dinheiro do banco. Eles fazem transferências muitas vezes entre várias contas, entre outros estados, o que dificulta às vezes o nosso trabalho, mas eles conseguem retirar o dinheiro rapidamente. Nós temos hoje uma ferramenta administrativa do Banco Central, que é o MED, que tenta fazer o bloqueio dessas contas. O aplicativo teria que ser utilizado de forma emergencial. Fez a transferência, utiliza o aplicativo para conseguir bloquear essa conta. A gente costuma dizer também que os gerentes das agências bancárias têm esse poder de fazer o bloqueio. Então, se houvesse a possibilidade do contato emergencial, o bloqueio já é feito, o dinheiro não é transferido, nem pode ser sacado. Mas o bloqueio ele tem que ser antes do estelionatário sacar. O estelionatário, muitas vezes, ele já está na boca do caixa na hora da transferência. Exatamente. Essa é uma dificuldade que a gente encontra. Porque o nosso trabalho, muitas vezes, se dá em constituir a situação do crime, identificar que houve autoria e materialidade, identificando sempre quem cometeu o golpe.
Mas muitas vezes o consumidor, as vítimas que nos procuram, além da identificação do criminoso, tem a intenção de receber seu dinheiro de volta. Então, muitas vezes, se o criminoso consegue fazer o saque do dinheiro e utilizar em proveito próprio, há uma grande dificuldade da restituição do dinheiro. Portanto, a gente sempre enfatiza esse caráter da necessidade de prevenção e, após o cometimento do fato, de tentar buscar meios de não deixar ele fazer o saque. Hoje, eu acredito que esse tipo de crime ele é difundido no país inteiro. Então, muitas vezes, a pessoa que está cometendo o golpe está em outro estado. Ela precisa apenas de um telefone, um contato com a internet para conseguir ludibriar alguém. Então, imagine que o golpista, por exemplo, esteja em São Paulo e consiga fazer um saque do valor do dinheiro depositado pela vítima em uma agência bancária em São Paulo. Olha a dificuldade que nós temos para, primeiro, identificar e a dificuldade para depois tentar a restituição desse dinheiro. Com certeza, é um grande desafio. Doutor Yuri, muito obrigado pela sua presença, por sua colaboração aqui. Trabalhar a informação, como a gente diz também na Defensoria, trabalhar a educação em direitos é fundamental. E a ferramenta do DOL, através do DOLcast, trabalhar a informação para o consumidor, tem se prestado para isso. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigado pela sua colaboração, sucesso no seu trabalho, que a gente consiga diminuir aí as reclamações, responsabilizar os criminosos, tá certo? E você que nos acompanha através da plataforma do DOL, mande suas perguntas, mande seus questionamentos, sugira as pautas, sempre são muito bem-vindas. Muito obrigado, doutor. Lucas, eu agradeço o convite. A iniciativa é primorosa, é muito interessante que a gente tenha contato com os consumidores. Agradeço também ao DOLcast por essa acessibilidade. Acho que o caminho que a gente tem mais eficiente para evitar esse tipo de golpe é a comunicação com os consumidores, é a velocidade da informação que no mundo de hoje é essencial para qualquer tipo de demanda. Beleza. Valeu, pessoal. DOLcast. Até a próxima.